Vitor esteve aqui com a gente também no Alicerce Debate, muito especial, que foi com o Bibo, Isaac Sixo e o Cacau. E agora está de volta aqui com a gente. Olha aí. É ponto de carteirinha já é ponto de carteirinha, já é de casa. Vamos orar por ele? Estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida do Vitor. Jesus, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Pai. Nós vivemos na Tua presença. Nós viemos até aqui na Tua presença, vamos embora na Tua presença. Este momento especial cercado pela Tua presença, Pai. E nós oramos para que, nesse tempo, o Espírito Santo possa usar como instrumento a vida de Vitor, Senhor. Para que o falar de sua boca e o meditar do seu coração sejam agradáveis a Ti e edificantes à igreja, Pai. Que no nome de Jesus os nossos corações estejam receptivos para ouvir a Tua palavra e que o Senhor transforme aquilo que nós somos, Pai, para que não vivamos como estamos vivendo hoje, Pai, para que possamos ser mais parecidos contigo. Nós oramos assim até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Tu és o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia. Caramba. É bom estar aqui com vocês, viu? Eu falo esses bons dias assim, lá pro São Paulo e tal. Nessa hora da manhã é um bom dia. Vocês não. Gostei. Gente, bom, Bruninho já falou aqui o quanto eu amo essa igreja. Estive com vocês aqui uma vez apenas, mas eu sinto como se eu fizesse parte desse negócio já faz tempo. O Gui mora no meu coração e agora também digo, Bruninho, e o que tem sido feito aqui é algo que eu gosto muito de ver. O que me faz ter um certo pesar, assim, ter um certo, até mesmo receio de começar do jeito que eu vou começar, porque talvez eu comece um pouco pesado. E é importante sentir o peso do que eu vou falar agora. A gente vai resolver, mas é importante sentir o peso do que eu vou falar agora. Se a gente vai falar de cosmovisão, e cosmovisão no nosso tempo, nesse mundo, você precisa se acostumar com a ideia, e acostume-se desde já, de ser percebido como o vilão. Acostume-se desde já a ser percebido como o vilão da história. E conforme você for crescendo profissionalmente, academicamente, se você receber a graça de avançar nos seus estudos e se tornar um estudioso, ou avançar na sua profissão e se tornar um profissional de maior sucesso, a probabilidade de você entrar em círculos nos quais você será ainda mais percebido como vilão da história aumenta. Acostume-se com a ideia de ser percebido como o vilão. Ninguém quer ser percebido como vilão. Ninguém quer ser percebido como vilão. E eu estou te dando essa notícia. Seremos percebidos como vilões. Agora, a tal cosmovisão cristã, se pensada e implementada de um determinado jeito, dará razão ao mundo nessa percepção. Em outras palavras, você vai ser percebido como vilão porque você é o vilão. Agora, apreendida e executada de uma outra maneira, talvez você seja percebido como vilão simplesmente porque quem comanda os rumos da história são os verdadeiros vilões. É importante distinguir entre essas duas coisas. Para explicar melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência
quando eu fui fazer meu mestrado. E aí, de novo, graças a Deus, eu não tenho mérito nisso, mas fui fazer o meu mestrado fora do país, fui para os Estados Unidos. Estados Unidos, que algumas pessoas imaginam como uma nação, entre aspas, cristã. E quando eu chego na minha cidade ali, eu começo a andar de carro e conhecer o lugar que até então para mim era desconhecido, e eu começo a ver muitas igrejas. Igreja em cada esquina, algumas delas enormes. E claro, crente, fui fazer mestrado em teologia, eu vou procurar uma dessas igrejas para frequentar. Se você já mudou de cidade alguma vez na vida, talvez você tenha passado por esse processo. Você vai em um culto, você vai em outro, você vai em outro, para você saber, onde será que é uma igreja legal, que eu tenho uma identificação aqui, que eu posso servir melhor, que enxerga ministério de uma maneira saudável. E eu começo a frequentar essas igrejas, visitá-las. E ao visitá-las, eu percebo que eu entro, algumas delas, 5.000, 8.000 pessoas. Um louvor, assim, um grupo musical, que é um espetáculo, que é fora de série. Um equipamento de áudio que não dá nem para sonhar, às vezes, aqui no Brasil. Uma pregação de um comunicador de primeiríssima linha. Que você sai de lá falando, esse camarada sabe falar, hein? E não é uma igreja assim na cidade, não são duas, são algumas, numa cidade relativamente pequena. E se você fosse só nessas igrejas e visitasse só essas igrejas, talvez você imaginasse, pela frequência delas, pelo tamanho delas, pelo grau de excelência daquilo que é proporcionado para quem assiste. Você imagina o seguinte, essa cidade não é tão grande, tem várias mega igrejas desse tamanho, tem outras pequenas, uma em cada esquina, elas estão cheias. Essa cidade deve ser super cristã, porque, eu estou indo em um monte de igreja, o negócio é bom, é maravilhoso, é tudo muito bem feito. Essa cidade aqui deve ser uma cidade super impactada pelo Evangelho. Bom, eu não apenas visitei as igrejas, eu fui fazer pesquisa, mas eu fui fazer pesquisa porque é a minha área, o meu negócio é fazer pesquisa. Eu estava indo para um mestrado, estava indo para estudar, fui fazer pesquisa, e fui pesquisar precisamente a minha cidade. E ao pesquisar precisamente a minha cidade, numa nação cristã colonizada por protestantes, o que eu descubro ali? Eu descubro o seguinte, que no censo, naquela época, ainda o de 2010, no censo de 2010, quando você tinha uma distribuição ali demográfica de qual eram as religiões da cidade na qual eu estava, nós tínhamos naquela cidade onde eu morava, um total de 60% de não religiosos que, aprofundando a pesquisa, quando você vai conversar com eles geralmente não gostam desses 13%, 12% que é a gente. Acostume-se a ser percebido como o vilão. A segunda derivada dessa história é perguntar para esses 60%, o que a gente fez para vocês odiarem a gente, para que a gente seja percebido como vilão? Porque veja só, a gente estava cantando um negócio maravilhoso aqui. O Filho do Amor veio até aqui, para o meu e para o seu lugar. E realmente, quando você pergunta para esses 60% a respeito de Jesus, a percepção que esses caras têm a respeito de Jesus não é ruim. A percepção que esses caras têm de Jesus é, olha, não sei se ele é o Deus que vocês falam que é, mas Jesus era um cara legal, Jesus era amor, Jesus era bom. Foi um grande mestre, para alguns deles a ideia, a percepção é essa. Foi um grande mestre. Para outros até, o cara é não religioso, mas ele se considera espiritualizado, ele responde que ele não é religioso, mas ele se considera espiritualizado, e ele fala, não, Jesus foi um profeta importante dentre tantos.
Quem sabe ele responda: Deus é uma energia, Jesus sentiu essa energia mais que os outros. As respostas variam muito nessa fatia enorme da pizza dos 60% de não religiosos. Mas a percepção a respeito de Jesus é uma percepção positiva. A percepção deles em relação aos seguidores de Jesus, entretanto, é péssima. E a gente tem que se perguntar, onde que está o gap? Onde que está o hiato? Onde que está a diferença entre o que é perceber Jesus e o que é perceber os discípulos ou supostos discípulos de Jesus? E alguém pode dizer: esses caras gostam de Jesus e não gostam dos discípulos de Jesus porque eles não conhecem Jesus de verdade. O Jesus deles é um Jesus meramente cultural, é aquele Jesus meio hippie que dá um joia no meme. E é uma resposta possível. Mas a verdade é que um Jesus totalmente amoroso, que acolhe quem é diferente e quem menos é esperado, um Jesus que senta com a mulher samaritana, um Jesus que acolhe a mulher sirofenícia, um Jesus que vai jantar com Zaqueu que ninguém gosta, um Jesus que faz esse tipo de coisa, ele não é assim tão distante do Jesus percebido por essas pessoas não religiosas. É um Jesus amoroso mesmo. Um Jesus que transforma água em vinho. É um Jesus gente boa mesmo. Os maiores conhecedores do texto bíblico vão dizer: mas ali naquela história ele fala que tenho eu contigo, mulher, com a mãe dele, né? Mas, de maneira geral, a percepção que essas pessoas têm a respeito da figura histórica de Jesus não é uma percepção assim tão distante do que o texto bíblico traz, até porque as histórias da Bíblia são a principal fonte que essas pessoas têm mesmo para pensar a respeito de quem Jesus é. Então, não é a percepção de Jesus que está tão equivocada assim. Agora, e a percepção a respeito do povo de Jesus? Bom, a percepção a respeito do povo de Jesus, ela contém alguns desafios para nós. O que eu estou querendo dizer? A percepção que esse 60% tem a respeito de mim e de você. Tá? Acostume-se a ser percebido como vilão da história. Vitor, aqui em Recife, não tem 60% de não religiosos. Que a gente pregue o evangelho continue assim, tá? Agora, quando a gente olha para a tendência de pós-cristianização dos centros urbanos, se você fizer uma viagem para São Paulo e for conhecer todos os meus colegas de trabalho, enquanto eu estava no mundo corporativo ou trabalhando em redação de jornal, é mais ou menos a mesma parada. E eu tenho certeza que se você está na faculdade, se você trabalha numa empresa, quando eu falo para você que os caras gostam de Jesus, mas não gostam de crente, você já viveu isso. Não precisa ir para os Estados Unidos para ouvir isso daí. Não precisa ir para lá para ouvir esse negócio. A pergunta é: por que somos percebidos como vilões? Isso vai acontecer. A primeira tentação é automaticamente você ligar o seu piloto automático e automaticamente você assumir que você é percebido como vilão porque você prega o evangelho e quem prega o evangelho vai ser perseguido, a Bíblia disse, então eu ser percebido como vilão é mera perseguição. E a verdade é que isso pode ser o fato. Mas não necessariamente é. Então, o meu convite para você nessa manhã é duvidar desse fato por enquanto na sua vida. Por enquanto.
A gente vai fazer um pequeno exercício de imaginar que talvez a gente seja percebido como vilão, e não é porque a gente está pregando o evangelho da cruz de Jesus Cristo, a sua ressurreição ao terceiro dia, a redenção somente nele, exclusivamente nele, e uma nova Jerusalém que vem com um novo céu e uma nova terra, transformando esse mundo caído. Talvez a gente seja percebido como vilão por outros motivos. E eu quero forçar o caso de que, em muitos casos, em alguns dos casos, talvez na maioria dos casos, talvez só numa parcela significativa, nós somos percebidos como vilões precisamente porque a gente monta igrejas gigantescas, com sermões muito convidativos, preparados para você ser muito bem alimentado, e a gente para nessa história. Eu queria te convidar a ler o texto bíblico comigo, em Êxodo capítulo 1, versículo 8. É um trecho bastante célebre do livro de Êxodo. Depois a gente vai pular um pouquinho e a gente vai ler o versículo 15, tá? Então, Êxodo 1, 8 e depois o versículo 15. Êxodo 1, 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia desta terra. Tá? Então, vamos começar por aqui. Neste meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos ser espertos contra eles, para que eles não se multipliquem e, caso tenha uma guerra, eles se aliem com os nossos inimigos. A nossa tentação a ler esse tipo de texto é imediatamente a gente se identificar com a vítima. E, num certo sentido, Israel é o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. Quando eu leio esse texto, é sobre Israel, é sobre mim. Tudo bem. Mas o texto está denunciando aqui já, de cara, um determinado tipo de pecado, e pecado é coisa de ser humano. Eu sou ser humano, você é ser humano, então a gente vai tentar se identificar com esse pecado aqui. Que pecado é esse? É o pecado do rei. O rei aqui está preparando um cenário para produzir um genocídio. Que bom ter passado o segundo turno e eu poder usar essa palavra sem nenhuma conotação para o teu voto. Porque é isso que o faraó está aprontando aqui. O rei. Para preparar essa cama, para fomentar nas pessoas um ambiente propício para que elas estejam dispostas a sacrificar os bebês dos hebreus, Faraó precisa criar um determinado clima, o rei precisa criar uma determinada disposição. Você não convence as pessoas por aí, gente simples, gente entre aspas normal, a sair matando bebê. Não do nada, você precisa de algum tipo de discurso. E o discurso do faraó aqui é o seguinte: olha ali, tem uma ameaça. Esses caras são perigosos. Eles são mais fortes do que nós. São mesmo. Vão se tornar mais numerosos do que nós. Vão mesmo? A gente nem sabe, mas o faraó já começa a trabalhar com essa perspectiva. E já começa a instigar no seu próprio povo uma ameaça potencial. E não apenas esse potencial está em dizer que eles são mais fortes, a gente não sabe se são, é só a percepção do faraó.
Não apenas a gente não sabe se tornarão-se mais numerosos ou não, é a percepção do faraó, ele ainda tem uma terceira percepção. Olha, pode ser que tenha uma guerra, e se tiver, talvez eles se alinhem com os nossos inimigos. O que o faraó está fazendo? O faraó está criando no coração do povo medo, a percepção de uma ameaça. Se a gente lê esse texto toda vez como Israel é a vítima, nós somos as vítimas, e a gente começa a imaginar quem que vai atacar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu queria te convidar a fazer uma autorreflexão da perspectiva de Faraó é pecador, eu também sou pecador, talvez eu me deixe levar, assim como o povo egípcio se deixa levar, pelo medo das supostas ameaças que colocam em jogo, que colocam em risco o meu conforto. Sabe o que a igreja faz muito hoje? A igreja identifica grupos externos, gente que a gente deveria amar, gente que a gente foi comissionado para pregar, e rotula esses grupos externos como ameaças. Ameaças a quê? Que ameaça? Que ameaça, cara pálida, que você foi chamado para pregar, como ovelha junto ao matadouro, como o Iago pregou hoje mais cedo, que você foi chamado para um navio que não é de cruzeiro, para um navio de guerra. Que ameaça? Que ameaça? Que medo é esse? Eu não preciso te convencer a ter ódio desses grupos. Se eu colocar medo em você, você já vai odiar quem você devia amar. Eu não vou tão longe quanto C.S. Lewis, que coloca esse plano na boca de Satanás em Cartas ao Diabo, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Mas poderia ser um plano diabólico, ou pode ser uma tentação da nossa própria cobiça. Não preciso colocar ódio no teu coração. Se eu colocar medo, tá bom. Porque medo se transforma em ódio, num piscar de olhos, num estalar de dedos. E uma igreja cheia de medo dos grupos que nos ameaçam, cheia de ódio das pessoas que a gente foi comissionado para amar, é uma igreja que justifica ser chamada de vilã. Então, dependendo do que você chama de cosmovisão cristã, dependendo do que você imagina que é a tal da cosmovisão cristã, tudo que você está gerando é motivo para os 60% dizerem: eu gosto de Jesus, mas esses seguidores dele aí não são lá muito legais. Não por acaso, é na igreja que tem a melhor estrutura, é na igreja que tem benefícios tributários, e eu não estou pregando a favor de tributar a igreja, não, tá? Antes que alguém pense que eu estou indo nessa direção. Mas às vezes os benefícios tributários são indevidos e ilegais. É na igreja que lava dinheiro, é na igreja que tem tudo do bom e do melhor, que você tem coisas a proteger para que você fique com medo do que é de fora. Faraó tinha o que proteger aqui, tinha um conforto para proteger. Que conforto? O trabalho dos israelitas. Eu não quero que eles vão embora. O medo do faraó é esses caras irem embora, porque eu vou perder mão de obra. Uma igreja que é montada para ser um grande espetáculo de consumo, precisa proteger o conforto que ela proporciona, o consumo que ela oferece, das supostas ameaças que estão lá fora, gente. E transforma o seu rebanho em eleitorado.
transforma o seu rebanho em mercado consumidor. E aí eu vou trabalhar com medo mesmo. Eu vou deixar você apavorado, porque você vai ser o meu instrumento para impedir que essa estrutura de consumo, na qual você fica muito contente de vir aqui no domingo, não aqui porque a ponte não é desse jeito, mas você entendeu a minha retórica aqui, né? Na qual você fica muito contente de receber tudo do bom e do melhor, e eu fico muito contente com a sua oferta, com o seu dízimo, porque é ela que vai me garantir o meu conforto, o meu carro do ano, a minha melhor casa. Não queiram saber onde moravam os pastores dessas igrejas, mega igrejas dos Estados Unidos, que eu visitei, tá? Porque é meio assustador. Versículo 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias. Olha só o grau de crueldade dessa parada. Eu vou praticar um genocídio e quem eu vou envolver nesse genocídio, como força de trabalho, é o próprio povo que eu vou matar. Olha o grau de crueldade disso daqui. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá. É esse versículo só. Nunca mais esqueça esses dois nomes, Sifrá e Puá. E nunca mais se esqueça que em Êxodo 1:15 existem 3 pessoas sendo descritas, Sifrá e Puá, e outra pessoa cujo nome nós não conhecemos, o rei, o faraó. O livro de Êxodo, na sua nomenclatura hebraica, é Shemot. Esses são os nomes. Que essa temática dos nomes, quem tem nome é importante, é uma das temáticas centrais do livro de Êxodo. O cabeçalho de Êxodo já começa com essa ideia de esses são os nomes. E então, curiosamente, o grande tema já aparece de cara no livro. E o homem mais poderoso da região, o autor do livro ironicamente escolhe não contar para a gente qual é o nome dele. Ele omite, porque esse cara não é importante de verdade. Agora, o nome do outro povo, do povo que está sendo oprimido, o nome das mulheres daquele povo, e o nome de 2 mulheres com um trabalho, para a época, considerado um tanto rasteiro, 2 parteiras, esses nomes o texto registra. Para que sejam famosas até os dias de hoje. Nunca se esqueça, Sifrá, Puá e o rei desconhecido que ninguém se importa. Na verdade, tem gente que se importa sim, porque tem um povo que fica discutindo qual que é a data do livro de Êxodo, então pode ser o faraó fulano, o faraó cicrano. O autor do texto, quem redigiu o texto, de propósito omitiu esse nome. Sabe qual que é o lance da mega igreja? O lance da mega igreja é você ir nela para você ir e falar que você foi na igreja do pastor tal. Porque é muito bonito a gente ir em congressos de cosmovisão cristã e a gente ficar apresentando a cosmovisão reformada e eu vir aqui falar do Abraham Kuyper, do Herman Bavinck e tudo mais, quando, na verdade, o que é a cosmovisão cristã de maneira geral no mundo evangélico é a cultura da mega igreja, não tem nada a ver com cultura reformacional. Você quer saber por que a gente é percebido como vilão? Porque a gente não é ovelha de Jesus, a gente é ovelha do pastor tal. É por isso que a gente é percebido. Você acha que a gente é percebido como vilão porque a gente prega o evangelho que salva? Não. Veja só, a gente vive um momento extremamente complexo, que é difícil de categorizar. Tem gente que chama de pós-modernidade, tem gente que chama modernidade líquida. Tem um francês chamado Gilles Lipovetsky, que ele chama esse período que a gente vive de
hipermodernidade. Ele é um estudioso da moda e como a moda, ele é um sociólogo, e como a moda ela afeta o nosso jeito de ser e as nossas relações. E o exercício dele não é de criticar a moda, mas é de ser descritivo, é de descrever o que acontece. E ao descrever o que acontece, ele chega num seguinte raciocínio. Olha só, o pessoal está falando de pós-modernidade porque a modernidade passou e a gente está vivendo um tempo novo, e isso tem um quê de verdade, mas alguns elementos da modernidade não passaram e não foram quebrados, eles se intensificaram. É ainda mais moderno do que era antes. Então, uma das coisas que a modernidade traz é uma cultura do consumo. Alô, Papai Noel da Coca-Cola. O nosso tempo, para além da modernidade, ele traz o hiperconsumo. E o que a gente faz na igreja? Modela o nosso jeito de ser igreja ao hiperconsumo. Sabe como que o hiperconsumo funciona na cabeça do Lipovetsky? Ele funciona mais ou menos assim. A modernidade ela trouxe um treco chamado autonomia subjetiva. Não precisa decorar esse tipo de nome esquisito. O nome que eu quero que você decore é cifrar e puar. O que é a tal da autonomia subjetiva? É a ideia de que o sujeito, sozinho, isolado do mundo, ele é mais autônomo, ele consegue tomar suas próprias decisões, ele faz aquilo que ele quer, ele consegue, inclusive, chegar às próprias conclusões dele a respeito do que é o mundo e como ele funciona. A hipermodernidade, ela dá muita vazão a isso. Você que está na faculdade ou que está no trabalho, já viu gente que pensa desse jeito? Essa é a sua verdade, a minha verdade é outra. Quando ele fala isso, a minha verdade é outra, ele está dizendo que ele sozinho é capaz de, para ele mesmo, dizer o que é verdade, o que não é. Isso é autonomia do sujeito, autonomia subjetiva. Como que você abastece o ego de alguém que acha que sozinho é capaz de distinguir tudo que é verdadeiro e tudo que é falso? Como que você alimenta o ego de alguém assim? Soca produto para esse cara. Enche esse cara de consumo, quanto mais ele consome, menos ele pensa. Quanto mais ele for capaz de consumir, mais satisfeito ele está consigo mesmo. Quanto maior for a capacidade dele de consumir aquilo que é exclusivo, aí então, meu amigo, aí esse cara vai estar no ápice da autonomia subjetiva. Sou eu, é o meu nome. Veja que o problema não é só o nome do pastor da mega igreja. O problema sou eu modelar esse tipo de comportamento e achar que sou eu, o meu nome. Eu só quero ser uma figura desimportante como cifrar, como poá. Sou eu, o meu nome. Ali eu estou abastecido do consumo. E eu estou seguro. Veja que quanto mais consumo eu tenho, volto para o primeiro ponto, mais coisa eu tenho para proteger e mais medo eu tenho dos ataques externos. Perceba isso. E quanto mais a gente modela a igreja nessa direção, quer um exemplo disso no nosso período? Quanto mais consumo e consumo exclusivo eu tiver, mais eu sou seguro de mim mesmo. Muito bem, você é pior do que a mega igreja, é você abrir o seu navegador da internet, vai lá, abre o Google Chrome, e ir procurar que tipo de propaganda que o evangélico faz no marketing digital, e você vai perceber que um dos maiores gatilhos de compra para produto evangélico na internet é exclusividade. Aproveite, venha agora, senão você não vai perder, urgência. Venha, só você vai ter, depois não vai ter mais. Exclusividade. Você está perguntando por que a gente é o vilão da história? Porque a gente transformou a espiritualidade na banquinha do templo. Olha, quem estava bravo comigo porque eu falei que o Jesus Paz e Amor
não está tão distante do verdadeiro Jesus, certamente pensou no momento em que Jesus chegou no templo, purificou o templo e mandou os vendilhões do templo embora. Certamente você pensou isso. Quem que ele expulsou? A turma do marketing digital, cara. Ele não expulsou seus amigos do mundo. Eu estou profetizando contra mim mesmo, meu trabalho é na internet, tá? Meu trabalho é na internet. Então, quando a gente fala do Jesus furioso e tal, Jesus não estava furioso contra as pessoas de quem nós temos medo e passamos a odiar. Jesus estava furioso com transformar a espiritualidade em marketing digital. Na época não era digital, era bem analógico. Mas tenta viver uma espiritualidade comunitária, como é na comunhão da ceia, um dos ápices da espiritualidade cristã. Tenta viver uma espiritualidade. Você acha que a gente é visto como vilão por causa de um convite a uma espiritualidade comunitária? Claro que não. A gente é percebido como vilão porque a gente transformou uma espiritualidade comunitária em algo de consumo para você ir para casa e ficar muito bem satisfeitinho. Mas a gente pode ser percebido como vilão por pregar o evangelho. É possível ser percebido como vilão por fazer a coisa certa. Existe gente no Brasil e no mundo que é imitador de Jesus Cristo, que é discípulo de Jesus, que leva Jesus muito a sério, que acredita no evangelho, que é incomodado pelo Espírito Santo de Deus, que prega fielmente e que é percebido como vilão. Por que que isso acontece e como que isso acontece? João 13,35 nos diz o seguinte: nisto serão conhecidos os meus discípulos, em que se amem uns aos outros, no amor mútuo que eles têm entre si. Por que alguém seria odiado pelo amor mútuo? Por que alguém seria odiado ou percebido como vilão, se a percepção que se tem é que eles amam uns aos outros? Bom, porque Jesus orou. Por que que tem gente fiel que é perseguida de fato? Por que que tem gente fiel que é percebida como vilão de verdade? Porque Jesus orou. João capítulo 17, a partir do versículo 9, diz o seguinte: é por eles que eu peço não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os no nome do Vitor, no nome do pastor famoso, no seu próprio nome? Não. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. E isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não o sou. Se você for um cidadão da Nova Jerusalém, se você for uma nova criatura, se você se comportar como alguém que conhece o novo céu e a nova terra, como Jesus é um habitante desses lugares, você será odiado como Jesus foi. E sabe o que é mais fascinante? Jesus orou para que isso acontecesse na sua vida. Se você ler comigo aqui,
no versículo 20, não peço somente por estes, não só pelos meus discípulos que estão aqui, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Jesus orou por você, cara. E para que você fosse percebido como vilão, como Jesus foi percebido como vilão? E aí, talvez a grande pergunta é, ou seja, né, talvez aí tem que usar o subjuntivo. Talvez aí a grande pergunta seja, que mundo que odiou Jesus? Quem colocou Jesus na cruz e por quê? Foi a mulher samaritana que botou Jesus na cruz? Foi a Cirofenícia? Foi Maria, sua mãe, que o colocou na cruz? Foi João, o discípulo amado, que o colocou na cruz? A resposta, talvez mais sistemática para essa pergunta seja, não, o nosso pecado colocou Jesus na cruz. Cara, isso é verdade. O pecado de todo mundo colocou ele na cruz, está certo. Mas, efetivamente, na narrativa dos evangelhos, ou nas narrativas evangélicas, que grupos estão colocando Jesus na cruz? Quando você passar a viver uma vida que ama quem todo mundo quer que você odeie, quando você passar a viver uma vida que prega para aqueles que são desprezados, quando você passar a viver uma vida que cura quem ninguém quer que seja curado, quem vai odiar você é precisamente quem tem o conforto incomodado por essas coisas. Você vai ser percebido como vilão pelo prefeito, pelos deputados, pelos vereadores. Você vai ser percebido como vilão por algumas pessoas que têm muitos privilégios. Você vai ser percebido como vilão por pessoas que adquiriram aquela exclusividade, elas estão vendo um monte de gente agora ter as mesmas coisas que antes só elas tinham. Em outras palavras, acostume-se a ser percebido como vilão se você for um cidadão da Nova Jerusalém como Jesus Cristo, porque Jesus foi percebido como vilão pelos seus. Vai ter gente de dentro da igreja que vai achar que você é vilão. Não da igreja invisível de Jesus Cristo, que só Ele conhece, mas gente dentro da igreja institucional, que diz que é discípulo de Jesus Cristo e está lá pela exclusividade, pelo conforto. Às vezes o conforto de um cargo, talvez tenha pastor que te odeie. Acostume-se a ser percebido como vilão. E sabe o que você vai fazer? Você vai evangelizar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu estou abaixando aqui para falar para vocês, talvez a coisa mais importante que eu tenho para falar. Para também não falar num tom muito opressor. E talvez para um grande auditório, de uma maneira um pouquinho mais intimista. Você vai precisar pregar o evangelho dentro da igreja, cara. Nesse mundo que a gente está agora, está caminhando para ser um mundo pós-cristão, em que a gente é percebido como vilão, parte da igreja é vilã mesmo. Sabe qual é a boa notícia? De acordo com o evangelho, eu e você somos os vilões. Eu e você somos os inimigos da cruz. Eu e você somos os inimigos de Deus. Que por graça Jesus acolheu e nos transformou em amigos. Que por graça Jesus acolheu e nos fez filhos adotivos. Que por graça fomos alcançados e agora somos filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Ser percebido como vilão não é novidade nenhuma, porque em primeiro lugar nós somos pecadores que são, de fato, os vilões da história mesmo. A única coisa que muda é que agora uma ficha caiu e eu fui feito aliado. Não, mais do que aliado, eu fui feito irmão.
Fui feito filho por adoção. Não tem problema em ser percebido como vilão. Eu fui inimigo e quando inimigo ele nos amou. Se quem está do meu lado me percebe como vilão, não tem problema. Sabe o que eu faço? Eu prego o evangelho. Mas essa pessoa está na igreja há 20 anos, prega o evangelho. Discipula, diz como foi Jesus, age como Jesus age, prega o evangelho. Ah, mas esse cara odeia a igreja, ele odeia crente, ele saiu muito ferido. Você não vai pregar a igreja, você não vai pregar crente, você vai pregar o evangelho. Eu, 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, eu comecei a pregar nas congregações que a minha igreja estava plantando. E uma dessas congregações, na verdade, era um projeto de revitalização de uma igreja. Uma igreja que tinha quase morrido, e aí a minha igreja adotou essa pequena comunidade para ressignificar, retransformar, reanimar a coisa lá. E eu fui despretensiosamente, preguei ali, e como tinha um grande número de pessoas ali que não eram da igreja, que estavam chegando agora, eu fiz um apelo, eu cometi esse sacrilégio para um presbiteriano de fazer um apelo. Mas é um apelo de presbiteriano, né? Então eu mandei todo mundo fechar o olho, falei assim, olha, está todo mundo de olho fechado, ninguém vai ver, mas se hoje você entendeu de fato o evangelho pela primeira vez, levanta sua mão, gostaria de orar por você, ninguém está vendo, é um apelo presbiteriano, não mandei o cara vir aqui na frente, todo mundo de olhinho fechado, levanta a mão. Para minha surpresa, entre as pessoas que levantam a mão, nas primeiras fileiras, levanta a mão, depois de 60 anos de vida, mais ou menos, 60 anos de vida na igreja, o único presbítero daquela igreja que tinha sobrado. Foi porque eu preguei? Claro que não. Foi porque a pregação aquele dia foi boa? Não. Foi porque aquela pregação foi um maravilhoso ato de consumo? De jeito nenhum. Experiências de consumo ele viveu a vida inteira. Foi pelo que eu falei também, que foi diferente da experiência de consumo? De jeito nenhum. Foi o evangelho. Agora, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há... Você vai ter que pregar para a gente da igreja. Isso significa uma coisa muito dolorida. Talvez a pessoa que você ama, que está dentro da instituição, igreja, não seja alcançada pelo evangelho ainda. É duro aceitar isso. Mas um coração consumido pelo ódio, difícil acreditar. Um coração consumido pelo medo que o WhatsApp provoca, irmão, já falei hoje mais cedo, vou falar aqui agora, vou terminar com isso. O ato mais espiritual que você pode fazer, no nosso contexto, dentro da cosmovisão, no mundo que a gente está vivendo, é sair do WhatsApp onde chega a fake news. Sabe qual que é o propósito da fake news, né? Mesmo do faraó. Botar medo em você para você odiar os outros. Se você não percebeu isso ainda, está na hora de perceber. Eu entendo o cara que não é nativo digital, que é mais velho, não tem entendido isso. Você tem que saber. Você que é novão tem que saber. O intuito do viral de WhatsApp é fazer exatamente a mesma coisa que o faraó fez, exatamente a mesma coisa, vou falar a palavra proibida aqui, que o nazismo fez com Goebbels. Botar medo em você. A coisa mais espiritual que você pode fazer, sai do grupo de WhatsApp.
do Telegram. Esse que chega fake news, que você sabe que é fake news. Ah, não, mas tem umas aqui que são verdade. Ah, bem-vindo à autonomia subjetiva. Obrigado. Você acabou de provar meu ponto. É a sua verdade, né? Entendi. Vai viver uma vida mais comunitária, menos digital. E se for para viver uma vida mais digitalizada, que essa vida seja mais comunitária. Sabe como é que é uma vida comunitária no mundo digital? O grupo de WhatsApp, em vez de ser o lugar para você ficar depositando notícia daqui, notícia dali, é o grupo no qual você conhece as dores das pessoas, os pedidos delas de oração, quais são os desafios que ela tem. Pergunta para o teu amigo depois, no grupo, cara, o que você está planejando para 2023? Queria ser teu parceiro de oração nisso daí. O digital não precisa ser só digital, ele pode ser comunitário também. Isso é cosmovisão cristã. Isso vai começar a incomodar a gente. Quem se sente muito exclusivo não gosta muito desse papo, não. Queria orar por você. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa manhã. Que o nosso ministério, ele não seja pautado pelo medo. Que o nosso ministério não seja pautado pelo nosso nome. Que o nosso ministério não seja pautado pela nossa exclusividade nem pelo nosso consumo. Mas que nós estejamos em Ti, como Jesus está, como Ele orou por nós, e que o ministério seja pelo nome, pelo Teu nome, sobre todo nome. Pai amado, que a gente viva como Jesus viveu, que sejamos odiados como Jesus foi, mas que distribuamos o amor como Ele distribuiu. É isso que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal.